Para fazer uma thumbnail legal para o YouTube, você precisa primeiro de tudo tomar como consciência a identidade visual que você pretende trabalhar. Então, eu já vou deixar de aviso neste vídeo que eu vou fazer as thumbnails que eu vou ensinar aqui, baseadas principalmente na minha identidade visual. E aí eu vou te ensinar as técnicas, portanto, você vai precisar pegar o que eu estou fazendo aqui e adaptar para o que pede e para como será feito ali de acordo com a necessidade e como é o padrão de thumbnail, seja do seu cliente ou seja para você mesmo, tá? Então, eu vou ensinar dois tipos de thumbnail. O primeiro tipo é esse aqui, que é o tipo de thumbnail simples, em que você tem basicamente um texto por cima e uma imagem de fundo. É bem tranquilo de ser feito. E nós vamos utilizar o Photoshop para fazer ele, tá? O segundo tipo de thumbnail seria essa aqui, que ela já é mais complexa, porque você tem uma imagem, você precisa recortar a imagem, você precisa enquadrar as informações, você precisa pensar nos textos de uma maneira diferenciada. Tudo isso é um pouquinho mais complicado, porém vai deixar a thumbnail também mais interessante, tá? E se inscreve aí no canal, tá? Não esquece de clicar no sininho das notificações e de comentar aqui embaixo o que você achou desse vídeo e se você quer vídeos parecidos com esse e também ideias de vídeo que você pretende assistir aqui no canal. É isso aí, vamos lá! Para facilitar a sua vida, eu já vou deixar um modelo de thumbnail pré-criado aqui, que é um tamanho simples. Ele vai ficar disponível aqui embaixo, tá? Na descrição do vídeo. Mas caso você queira começar e fazer por conta própria, caso você não queira baixar o arquivo, é muito simples. Você vai vir aqui em File, Novo. Você vai colocar aqui, ó, Widget 1920, Height 1080. Orientação horizontal, certo? Ou também, você também pode vir aqui e fazer o seguinte, você vem aqui em Film e Video, você já tem a opção aqui HDTV, tá? Seleciona aqui, clica em Create, que ele vai criar um documento exatamente nesse tamanho. E aqui ele já traz algumas linhas guias, eu não preciso de nenhuma dessas linhas, eu vou jogar para cá, tirar tudo isso aqui. Na verdade, eu só preciso de uma. Eu vou deixar ela aqui mais ou menos nessa altura, em 850, e eu já vou explicar o motivo. Quando você está fazendo uma thumb para o YouTube, é importante você lembrar o seguinte, você tem aqui a proporcionalidade da thumb, e aí aqui embaixo é sempre interessante que você não coloque texto, porque aqui vai ficar o reloginho lá do tempo de vídeo, quando ele for aparecer no YouTube. Então você deixa um espaço aqui embaixo em branco, você pode de vez em quando colocar algumas coisas, mas pelo menos nesse canto inferior direito, é interessante você deixar ele vazio. Aqui em cima estão as minhas regras, caso essa regra não apareça, você digita Ctrl R, que ela vai aparecer, tá? Além disso, você também tem esse layout, que é um layout específico que eu fiz para mim mesmo. E caso você não saiba como chegar nesse layout, você precisa basicamente arrastar as informações aqui. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal onde eu ensino os passos mais básicos que você tem para poder utilizar o Photoshop. E o interessante é que isso aqui é uma função mais básica. Então, se você tiver dúvida, vai lá no vídeo. Do contrário, comenta aqui embaixo se você está tendo alguma dificuldade. Dito tudo isso, vamos lá. O primeiro ponto que eu costumo fazer é já colocar uma cor de fundo aqui, para que esse vídeo ele fique de acordo com o que eu preciso. No meu caso, estou utilizando uma identidade visual mais escura. Vou tirar aqui. Venho aqui, ó, vou clicar com a ferramenta de Paint Back Tool, ou seja, balde de tinta, e vou jogar aqui para o fundo para poder escurecer essas informações. Feito isso, a próxima coisa que eu faço já é salvar esse arquivo para não perder nada. Então eu clico em Ctrl S, ou venho aqui em File, Save, ele vai me montar uma pasta, seleciono uma pasta e salvo o arquivo, correto? Então eu voltei aqui para o meu arquivo original, que é o arquivo que vai ficar disponível para você. E aí, as duas coisas mais importantes aqui são a imagem de fundo e mais o texto. Então, nós podemos começar trazendo uma imagem de fundo aqui. Como é que eu faço isso? Venho aqui em File, Open, aí ele vai pedir para selecionar uma pasta. Ele traz aqui para mim uma imagem. Eu vou então tirar essa imagem do background. Vou clicar novamente nessa imagem. Convert to Smart Object. Se você não entende o porquê disso, é porque agora eu pretendo trabalhar nessa imagem sem necessariamente destruí-la. Feito isso, clico aqui duas vezes. Eu vou colocar aqui background, que é para eu não esquecer. Pego essa imagem e arrasto ela diretamente aqui para minha aba. Você viu como é que eu fiz? Eu segurei a imagem aqui, por cima dela,
com a ferramenta aqui de Move Tool selecionado. Caso ela não esteja selecionada, só você apertar a tecla V, que aí ele vai selecionar essa ferramenta. Tem que prestar bem atenção que essa ferramenta tem que estar selecionada. Feito isso, você arrasta ele aqui, jogando ele diretamente para a aba que você pretende colocar. A imagem está aqui, agora eu venho aqui em cima, eu vou clicar nesses 3 pontinhos com a ferramenta Move Tool selecionada, clico aqui, Selection Canvas, vou jogar aqui, ó, superior direita, superior esquerda, superior esquerda. Venho então com o meu botão selecionado, vou então clicar em Ctrl T, clico em Ctrl T, apareceu o xizinho, venho aqui e aumento o tamanho dessa informação até o final aqui, tá? Beleza? Feito isso, volto lá para o meu Move Tool e aí eu posso de novo vir aqui, colocar centralizado para a imagem ficar totalmente centralizada. Mas caso eu queira movimentar ela de outras formas, também é possível. Feito isso, eu vou colocar então um background aqui por cima. Como que eu faço? Vou então colocar aqui, ó, eu vou selecionar esse botão aqui que é para criar uma nova layer, tá? Ou então você também pode apertar Ctrl J. Eu vou então clicar aqui para criar uma nova layer, ele cria uma nova layer. Eu vou colocar uma cor aqui. Nesse caso, eu vou colocar um roxo escuro aqui. Ainda não estou pegando as minhas informações de RGB, mas daqui a pouco eu vou pegar isso, tá? As minhas informações de RGB ou de hexadecimal. Então, colocar aqui. Tenho aqui a minha camada, então eu vou colocar aqui camada de cor. Venho então aqui, eu vou clicar aqui, ó, nessa parte superior para utilizar algum dos modos de mesclagem. Nesse caso, eu vou utilizar aqui o modo... Gostei desse modo, achei interessante. Estou utilizando o modo Pinlight, mas você pode testar algum deles que possa funcionar melhor, tá? São várias possibilidades. E aí você seleciona um deles aí, tudo certo. Vou então criar uma camada para poder diminuir a opacidade em cima de uma informação específica para eu começar a criar os efeitos de iluminação. Vai ter mais efeitos de iluminação daqui a pouco, mas nesse momento é só para você entender a lógica aqui. Então, eu vou clicar aqui ó, nessa ferramenta, que seria a ferramenta de Layer Mask. Clico nela, ela vai aparecer uma caixinha branca do lado da minha imagem aqui. Ó. Com isso selecionado, venho aqui no meu pincel, clico nele, e eu observo o seguinte, o meu pincel ele vai ficar preto ou branco. Se ele estiver em preto, ele vai apagar a informação. Se ele estiver em branco, ele vai cobrir a informação. E aí você observa que quando você faz isso, aqui também fica na cor respectiva, e aí você vai saber exatamente onde você está fazendo. Vou vir aqui em cima no meu pincel, vou aumentar o tamanho dele, e vou selecionar o tipo pincel soft, que no caso, está vendo aqui, está escrito soft round 130, que nesse caso ele está vindo aqui com um tamanho específico. Vou então aumentar isso aqui mais, está em 500, eu vou colocar aqui 1200 para ficar maior ainda. Vou então clicar em cima de uma parte que eu quero que ela se destaque aqui, mas nesse caso, eu tenho que estar selecionado aqui com a cor preta no meu pincel, para que o efeito dê certo. E agora nós temos já criado aqui uma máscara, onde eu ilumino uma parte e outra parte fica um pouco mais escura. Eu vou tirar aqui para você ver a diferença, tá? Clicando aqui no símbolo de olhinho. Nesse caso, o Pinlight ele ficou até bastante claro. Eu queria que ele ficasse um pouco mais escuro. Deixa eu ver aqui qual modo de mesclagem vai ficar melhor nessa situação. Hard Light funcionou melhor porque, no caso, eu quero deixar a parte de fundo bem difusa. Ó, tá vendo? Bem difusa. E, além disso, para que você não tenha detalhes aqui conflitando com a informação de texto da parte da frente, o que eu faço? Venho aqui, seleciono a minha camada, venho em Filter, Blur Gallery, Iris Blur. O Iris Blur ele vai fazer um efeito de borramento, pegando apenas uma parte óptica no meio e o resto vai ficar totalmente borrado. Com essa elipse aqui, eu venho simplesmente movimento ela para ela ficar arredondada, nesse caso, tá? Específico. Vou jogar ela aqui por cima para ela ficar nessa parte. No caso, eu vou até aumentar um pouquinho aqui o tamanho. Tudo manualmente, tudo na unha mesmo. E aí, aqui, ó, eu tenho esses pontinhos aqui dentro que eles servem justamente para poder diminuir essa opacidade, trazendo ela mais aqui para dentro. Que aí eu jogo ela aqui, ela vai mais para fora, trazendo aqui ela vai mais para dentro, que é exatamente como eu quero. E aqui dentro dessa rodinha você diminui a intensidade, se você quer menos blur ou se você quer mais blur, tá? É bem interessante esse efeito, você pode utilizar ele aí dependendo de como você pretende fazer. Feito isso, eu vou colocar em OK.
Vou selecionar novamente uma camada, vou apertar Ctrl T, deu xizinho, vou aumentar aqui o tamanho para que ele fique melhor enquadrado aqui. E vou reorientar ele. Correto? Ctrl S. Volto então com minha camada de cor, para que as informações fiquem com a minha parte óptica bastante evidente. E aí aconteceu um efeito interessante, que é o seguinte, quando eu tiro aqui, ó, eu observo que a minha máscara ela está descentralizada, ela não está no lugar que eu queria antes. Então o que eu faço? Eu vou clicar aqui ó, nesse símbolo de clipe, venho então aqui, seleciono a parte branca, clico no Move Tool e movimento ele um pouquinho aqui para a direita, que é para ele reencaixar. Eu poderia ter feito esse movimento de aumentar essa informação antes, só que eu preferi fazer agora, então vai de acordo com a situação, tá? Que é bom que você saiba aí que tem essa possibilidade. Bom, feito isso, agora a gente vai entrar com o texto. Eu vou clicar aqui na ferramenta de texto, que é esse Tzinho aqui. Eu vou clicar aqui ó, por cima para poder criar um texto simples. Então, por exemplo, se eu coloco aqui, ó, se eu digito aqui texto, ele apareceu um texto para mim. Eu posso selecionar esse texto. E aqui na minha barrinha flutuante, você vai clicar aqui e vai selecionar uma cor. Ok. Eu cliquei exatamente em cima desse quadradinho colorido aqui, tá? E aí você tem outras opções que são, por exemplo, você consegue já aqui mudar o tipo de fonte. Nesse caso, eu vou manter essa fonte, que é uma fonte de título. E aqui ó, você consegue aumentar também o tamanho deste texto. Correto? Clico aqui então de novo na ferramenta Move Tool e consigo movimentar esse texto para que ele fique aqui. E vou só alterar esse texto. Fazendo o seguinte, vou selecionar ele aqui. Vou observar aqui na parte superior que ele está com essas informações aqui selecionadas. Eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, thumbnail. Aí você fala comigo, Robson, mas no caso o texto ele está cobrindo a informação aqui à direita. Tudo bem, não tem problema, clico aqui de novo e posso diminuir isso aqui para readequar ele e colocar ele na parte que eu quero. Esse texto está mais ou menos como eu quero mesmo, tá? Com o Ctrl selecionado, eu vou clicar em cima da minha camada e vou arrastar aqui para cima para poder duplicar. Outra forma de fazer isso é você fazer um Ctrl C, Ctrl V. Não deu. É você apertar Ctrl J, que é quando você aperta Ctrl J, ele já cria uma camada por cima, tá? Ou então, com o Shift selecionado, eu vou arrastar essa informação aqui para cima para que ela mantenha um alinhamento aqui. Então, com o meu botão Shift selecionado, eu faço esse movimento. Aqui eu posso simplesmente vir e alterar esse texto. Colocando, por exemplo, como fazer. Como criar. Vamos colocar como criar que vai ficar mais legal. Como criar uma thumbnail. Seleciono tudo isso aqui novamente e vou então diminuir isso através da minha barrinha aqui para que ele fique num tamanho menor. Por fim, eu vou selecionar aqui, clico duas vezes nesse texto. Quando eu clico duas vezes, ele vai abrir para mim as opções de Layer Style. Você pode clicar aqui, ou você também pode clicar aqui. Ó. Quando você tiver com a layer selecionada, você clica aqui em FX, que ele vai te dar algumas opções, tá? E aí você pode clicar, por exemplo, aqui em Drop Shadow. Clica em Drop Shadow. Ele vai abrir para a gente esse painel, de toda forma. E esse painel ele é muito simples, porque aqui você consegue colocar vários efeitos possíveis. Nesse caso específico, eu vou mostrar para você como é que utiliza somente o Drop Shadow. Se você quiser mais informações ou como que você faz para utilizar outras possibilidades aqui, é só você comentar aqui embaixo, tá? Eu vou então aumentar esse size aqui. Aumentar um pouquinho a sua opacidade. Talvez nós não possamos enxergar nesse momento, mas daqui a pouco você vai ver. E aqui, ó, onde está escrito Blend Mode, deixa em Multiply mesmo. Se você não tiver Multiply, coloca ele em Multiply. E a cor coloca um cinza escuro, um quase preto ali, que é suficiente. Clique em OK. E aí eu vou clicar em OK novamente para poder visualizar, alterar a informação. Eu disse que a gente iria visualizar, é muito simples, ó. Eu vou vir aqui, vou clicar uma nova camada só para você ver essa informação. Vou jogar aqui uma cor diferente, clico aqui no balde de tinta e coloco para poder visualizar, caso não esteja vendo. Pô, tá muito fraco ainda, eu preciso que isso aqui fique um pouco mais forte, não tem problema. Clico aqui duas vezes em Drop Shadow e eu observando que a minha camada agora, ela tem justamente essa informação de baixo, que foi uma coisa que eu expliquei já naquela aula, detalhadamente, falando passo a passo por que essas informações aparecem assim. Se você quer mais profundidade nesse assunto, explicando todos os pormenores, eu sugiro assistir aquela aula lá, para você não ficar perdido, tá? Eu vou aumentar um pouquinho a opacidade, diminuir um pouquinho a distância.
E essa rodinha ela vai determinar a direção para onde eu quero que a minha sombra vá. Por exemplo, quando eu aumento aqui a distância, ela vai um pouquinho mais para baixo. Então, nesse caso, eu quero um size um pouco menor, para ele ficar um pouco mais duro. E a distância também um pouco menor aqui. Só que nesse caso, eu gostaria que a luz acompanhasse a luz da minha thumb, que no caso é para o lado direito. Clico aqui, a sombra vem para o lado direito. Ok. Com essa camada selecionada, eu vou selecionar aqui com o botão direito do mouse, Copy Layer Style. Vou selecionar minha camada de baixo, vou então clicar nela e colocar Paste Layer Style. Cadê? Paste Layer Style. Aqui, ó. Que no caso eu peguei as configurações da camada superior e coloquei na camada inferior. Vou fechar aqui com essa setinha. Eu vou então tirar aqui esta informação. E agora eu tenho uma informação de texto com o sombreamento que eu gostaria. Essa imagem talvez ela não seja a melhor imagem possível. Eu vou selecionar uma outra para que a informação fique um pouco mais dentro do que eu estou querendo dizer. Eu trouxe aqui então uma imagem que ela é um pouco melhor. Vou reenquadrar ela aqui porque eu gostaria que o meu objeto ele ficasse em destaque nessa parte aqui, tá? Vou então vir aqui, fazer um reenquadramento para que você tenha essa informação deste lado. Jogo ela aqui na camada de baixo para poder pegar justamente essa configuração aqui que nós já fizemos. E, para além disso, eu vou também reaproveitar as informações da camada anterior. Só que nesse caso, você não está falando aqui de estilos de camada, porque os estilos de camada são essas informações quando você tem um FX aqui, que não é o caso desta aqui. Então, eu vou clicar com o Alt, eu vou selecionar aqui, ó, a parte de Smart Filter, eu vou simplesmente arrastá-la aqui para cima, tendo a observância de que a minha imagem tem esse símbolozinho aqui, que é o símbolo de Smart Object, tá? E eu também expliquei isso lá, mas eu vou só dar um adendo aqui, que é o seguinte, esse Smart Object, ele significa que a minha camada ela é uma camada que está como objeto inteligente. Se eu clicar nela aqui 2 vezes, ela vai abrir o editor dessa camada em uma outra aba, e aí todas as alterações que eu fizer aqui vão se refletir lá na minha camada, no meu editor original, correto? Fechar aqui, ficou mais ou menos como eu queria, mas não 100% ainda, mas tudo bem. Para finalizar essa parte aqui especificamente, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, ó, vou selecionar a minha ferramenta de Brush Tool, eu vou selecionar uma cor, nesse caso eu quero um roxo aqui, um lilás, um roxo mais ou menos desse tom. Vou criar uma nova camada aqui. E com essa camada selecionada, eu vou diminuir o tamanho, vou colocar aqui mais ou menos em 400. Vou clicar aqui para poder fazer um ponto de cor. Esse ponto de cor ele já apareceu. Vou jogar ele aqui para cima na camada superior. Vou colocar aqui, ó, ponto de luz. Venho com ele aqui. Eu tenho que observar o seguinte, ele está aqui, ó, quando eu aperto o Ctrl T, por exemplo, e talvez para você ele não apareça dessa forma, mas é muito simples. Quando você estiver com a ferramenta de Move Tool selecionada, você tem que clicar aqui em cima, ó, Show Transform Controls, tá vendo? Que aí você já visualiza esse Show Transform Control, clicou aqui, ele vai te dar a possibilidade de você já fazer o movimento aqui direto, tá? Vou aumentar aqui um pouquinho o tamanho, vou colocar mais ou menos aqui, vou selecionar um outro modo de mesclagem para que a minha camada fique da maneira como eu desejo. Clico em cima da camada, volto aqui e vou selecionar um outro ponto de mesclagem aqui, ó. T novamente, vou aumentar aqui o tamanho para ele ficar bem maior. E aí você pode fazer a observância da diferença entre as duas questões. Vou só reenquadrar o texto, selecionei o texto aqui, ou então arrastar ele aqui para ele ficar menor, e acima da nossa linha. Eu estou utilizando aqui uma imagem, ela não está 100% de acordo com as cores da minha identidade visual, então o que eu vou fazer agora? Vou selecionar aqui, vou apertar Ctrl U para poder abrir esse Hue Saturation. Vou então movimentar aqui, ó, clicar em Master, vou selecionar aqui magentas e vou diminuir um pouco isso aqui. Além disso, vou vir aqui no Hue e vou mexer para poder deixar ele um pouquinho mais roxo, que ele vai ficar mais dentro das cores da minha identidade visual. Para ficar mais fácil de visualizar, é melhor nós tirarmos aqui a nossa camada de cor
Isso, para que a gente consiga visualizar melhor. Meu ponto de luz aqui agora, ele vai precisar de um novo modo de mesclagem. Então, eu venho aqui normal. Deixa eu selecionar algum outro aqui. Isso. Porque antes a cor estava rosa demais. É muito fácil você verificar isso quando você clica aqui, ó. Você verifica a diferença, tá? Que no caso agora ele está mais em de acordo. Para criar uma thumbnail mais neste estilo aqui, tá bem? Começando pelo fato que você precisa de uma imagem, e nesse caso pode ser uma imagem sua, do seu expert, qualquer que seja, porque você vai estar produzindo essa thumbnail para ele. Vou vir aqui, ó, na minha imagem, eu já trouxe essa imagem aqui para dentro do Photoshop. Quando eu trago a imagem fora do meu ambiente daqui, exemplo, se eu vier e simplesmente arrastar uma imagem para cá, eu clico em Enter, essa imagem vem como objeto inteligente. Se eu abrir essa imagem direto no Photoshop, abrir com Photoshop, essa imagem vem como uma camada que não é um objeto inteligente. Então, o que geralmente eu faço? Eu abri ela aqui fora do meu projeto, já pré-criado. Vou clicar aqui em Remove Background, para poder tirar esse background aqui. Joia, com o background removido, eu venho aqui, ó, e jogo ele para fora, tá? Eu arrasto ele aqui para minha lixeira, clico em Apply, que é para poder aplicar. Depois, então, eu vou clicar nessa imagem aqui com o botão direito e Convert to Smart Object, que agora sim ele é um objeto inteligente. Ou seja, agora é uma imagem que eu posso fazer as modificações necessárias, que depois, se eu precisar, eu consigo ter ela na qualidade máxima. Vou então pegar aqui essa imagem, vou renomear ela aqui para Robson. Vou pegar e vou arrastar ela para cá, para poder finalmente fazer a thumbnail da maneira como eu quero. A imagem está aqui, tem este tamanho. Vou aumentar um pouquinho isso aqui. Nesse caso, eu vou ensinar para você especificamente dessa forma como eu faço aqui, tá? Que é a maneira como eu faço as minhas thumbnails. Beleza, feito isso, eu já tenho uma imagem de fundo. Mas nesse caso, essa imagem de fundo, ela vai ter de ser um pouco mais... Qual que é a palavra? Qual a palavra que eu posso usar? Vamos fazer o seguinte primeiro. Com a nossa versão inicial da thumbnail, eu vou pegar isso aqui, eu vou aumentar este texto, selecionar os dois textos, jogar aqui tudo para a esquerda e reenquadrar ele. Ctrl S. Vou salvar essa thumbnail e vou usar ela para poder colocar dentro das minhas mãos lá. Vai ficar bem interessante. Venho em File, vou colocar aqui ó, em Export, Export As, formato PNG, tamanho, configurações, tudo certo, clico em Export. Joia, agora sim, eu tenho uma imagem para vir e colocar aqui. Ó. Vou então liberar minha camada aqui, que está com a minha imagem. Daqui a pouco a gente vai fazer algumas modificações em termos de cor, etc. Vou pegar essa própria thumbnail aqui, vou pegar ela, vou jogar ela aqui para dentro, arrastei ela para cá, vou diminuir o tamanho, aperto a tecla Alt e arrastando aqui, ó, com o meu mouse, eu vou diminuir o tamanho dela. Joia, muito bem. A minha pretensão era de colocar a thumbnail toda aqui dentro das minhas mãos. Vamos ver se isso vai dar certo. Eu vou clicar aqui então em Enter, porque eu gostaria de fazer uma coisa aqui, que é deixar esses cantos aqui, ó, arredondados, tá? Como é que eu faço para deixar esses cantos arredondados? Eu tenho duas opções. A primeira opção é, com a minha camada aqui selecionada, venho aqui na minha ferramenta de Magic Wand Tool, seleciono aqui, vou apertar Ctrl Shift I para poder inverter a seleção, para a seleção ficar somente na parte de dentro aqui. Vou vir aqui em Select, Modify, Smooth, porque ele vai criar um arredondamento aqui para mim, eu vou colocar em 10, ok. Com este arredondamento criado, você observa aqui que ele cria um arredondamento. Eu vou então apertar aqui, ó, no botão de camadas para poder criar uma camada. E ele já cria para mim o arredondamento. Essa é uma das formas de fazer. Inclusive, eu poderia fazer até mais do que isso. Porque o que eu acho que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar aqui, ó, eu vou tirar aqui o meu link entre a imagem e a camada. Tiro aqui o link.
Ctrl T, vou diminuir isso aqui, ó, para poder reenquadrar essa informação. Feito isso, eu volto aqui com o link, e aí a minha imagem está aqui, mas ela não está 100% enquadrada. Vou voltar aqui de novo, vou selecionar o Move Wand Tool, ferramenta de seleção. Vou fazer mais uma coisa, que é o seguinte, eu vou colocar uma borda ao redor aqui dessa thumbnail, para que você tenha um bom contraste com relação às outras informações aqui. Então, nesse caso, clico aqui 2 vezes em cima da camada, mas aqui não pode ser em cima do nome, tem que ser algum ponto vazio aqui dentro da camada, tá? Clico aqui 2 vezes para ele abrir a minha ferramenta de Layer Style. Vou colocar aqui em Stroke. Já tenho aqui um Stroke selecionado, mas para configurar ele é simples. Você configura ele através do tamanho, a opacidade, a cor. Nesse caso aqui, eu posso deixar nesse cinza, porque vai ser esse cinza que vai criar a diferenciação e exatamente como eu quero mesmo. Estou achando o size dele um pouco grande, vou diminuir um pouquinho aqui. Opa, tem que dar um aqui primeiro. Vou diminuir aqui um pouquinho o size. E position, nesse caso, outside mesmo, porque se você coloca inside, ele vai sempre para dentro, se você coloca center, ele fica centralizado. Então, nesse caso, esse é outside mesmo. Correto? Ok. A última coisa que eu vou fazer aqui para poder melhorar um pouquinho mais o contraste, para que ele não fique tão próximo da cor aqui de fundo, é vir aqui em Imagem, Adjustment, Brightness e Contrast. Brightness e Contrast. Brightness, eu falei Brightness, como se fosse Britney Spears, né? Mas é Brightness. Vou aumentar aqui, ó, a iluminação. Ok. E quero mexer também nos tons de azul. Vou dar um Ctrl U para poder diminuir aqui, ó, vindo em Master, clico em Ciano, diminui um pouquinho o Ciano, Master, coloco Blues, diminui um pouco o Blue. Isso, muito bem. Eu posso, inclusive, mexer um pouquinho no Rue. O Rue, ele define um pouquinho a cor, para deixar um pouquinho mais roxo. Ok. Isso aí. Por enquanto, vamos deixar aqui, ó. E aí eu vou tirar aqui esta camada, tá? Daqui a pouco a gente vai voltar para ela. Vou colocar aqui, então, para salvar. Vou mexer, então, na minha imagem, que é o seguinte. Venho aqui na minha imagem, observe que ela está com um objeto inteligente. Venho em Imagem, Adjustment, Levels. Posso mexer aqui um pouquinho no Levels, aumentar ou diminuir. Nesse caso, eu jogo um pouquinho aqui do Levels preto, um pouquinho do Levels médio. Que aí, quando você para observar a diferença, existe uma pequena diferença, que ela não é tão grande, mas ela existe, porque nesse caso específico essa imagem já estava editada. Mas caso a sua imagem não esteja nada editada, você vai mexer justamente no Levels para você deixar ele no nível correto. Dou um OK. Vou apertar aqui em Ctrl S. Tá? Com a minha camada selecionada, eu vou colocar agora alguns efeitos para poder criar um ponto de luz. Nesse caso, você vai fazer uma observância que é de onde está vindo a luz? A luz, no caso, está vindo aqui da direita para a esquerda. Então, é interessante que eu consiga iluminar essa imagem aqui desse lado, para que ele fique em destaque com relação ao fundo também. No caso, quando eu digo ele, seria eu mesmo, mas o ele seria a foto em questão do seu expert, enfim, qualquer que seja a pessoa, tá? Vou clicar 2 vezes aqui na minha camada. E vou utilizar principalmente 2 funções, que seria a função Inner Shadow, que ele vai criar uma sombra interna, e a função Inner Glow, que ele vai criar uma luz interna. Tá? Então, vamos lá. Vamos primeiro pelo Inner Glow. Vou vir aqui em Opacity, vou aumentar bastante. Você geralmente já vai ter algumas pré-configurações aqui, mas, de qualquer forma, você vem no Blend Mode aqui e seleciona o Blend Mode correspondente àquela cor. Eu preciso que seja um Blend Mode que esteja relacionado com as cores aqui de fundo, que nesse caso seria esses tons de roxo e azul aqui. Então eu venho aqui, posso alterar minha cor, vou colocar uma cor mais próxima da minha identidade visual, dou um OK. Para além disso, você pode aumentar aqui, ó, no Size para ele ficar maior, tá vendo? Ele vai ficar com uma luz difusa aqui. Só que aí, nesse caso, observa comigo, ele está estourando um pouquinho os dedos, não está ficando uma coisa muito interessante. Eu vou então vir na opacidade e vou diminuir ela
Além de, obviamente, aumentar ainda mais o size, para que ele fique mais como um efeito de luz aqui. Vou diminuir mais um pouquinho ainda. Porque a ideia não é necessariamente deixar uma coisa muito agressiva. É deixar uma coisa mais simples. E se caso você perceber que está estourando, porque, por exemplo, nas orelhas e nos pontos brancos aqui, que seriam onde a luz pega, e fica um pouco mais estourado, não ficou tão legal. Então eu posso só simplesmente mudar meu modo de mesclagem aqui para algum que esteja mais correspondente. Como, por exemplo, nesse caso aqui, o Soft Light. E aí, por que eu não posso te dar um nome exato de qual que vai ser o Blend Mode que você vai usar? Porque dependendo da cor que você colocar, que aí, só para você entender a exemplificação, ele está nesse roxo, eu vou copiar esse aqui. Se eu vier colocar aqui, por exemplo, um rosa ou um vermelho, dependendo da cor, não vai funcionar tão bem. Como, por exemplo, esse amarelo não funcionou tão bem. Esse verde aqui, para mim, também não funcionou tão bem. Então, nesse caso, é importante que você teste tudo isso para que você não fique preso a uma ideia lógica de que existe somente um jeito. Vou diminuir aqui só um pouquinho o meu hexadecimal, ok? E vou diminuir a opacidade, porque a ideia, na verdade, é criar esse ambiente. Porque, enfim, tem uma luz ali, essa luz ela fica perceptível que ela existe, mas, ao mesmo tempo, ela não é uma coisa que vai dar uma diferença tão grande com relação ao que já estava lá. Então, se eu clico aqui em Preview, ó, eu consigo perceber a diferença. O meu objeto ele já está mais integrado ao ambiente, que é o nosso objetivo, tá? Vou então clicar aqui em Inner Shadow. No caso, eu tenho duas Inner Shadow aqui, eu vou utilizar a Inner Shadow de cima. Que no caso, eu criei uma Inner Shadow aqui. Só que, de qualquer forma, a configuração é bastante parecida. Você clica no Inner Shadow, você vai ter aqui uma cor também a ser utilizada. Nesse caso, eu vou colocar uma cor mais próxima de branco aqui. Ok. Posso aumentar o size livremente. Porque aí, a diferença entre o Inner Shadow e o Inner Glow é que o Inner Glow ele pega a imagem como um todo. Então, ele vai pegar todos os cantos, seja esquerda, seja direita. Já o Inner Shadow, você consegue definir uma direção através dessa rodinha aqui. Que lembra que eu falei para você que a luz está vindo da direita para a esquerda? Nesse caso, você coloca aqui o ângulo. Você pode, por exemplo, aumentar um pouquinho o size e diminuir um pouquinho a distância. Ou aumentar um pouquinho a distância, caso você queira dar bastante ênfase para essa luz que vai ficar vindo justamente dessa cor. Tá? E no caso da opacidade, você diminui um pouquinho aqui para não ficar tão forte. E agora está começando a acontecer um efeito que é um efeito um pouco chato, que é, dependendo dos pontos onde você tiver contato com isso aqui, essa luz ela vai ficar com um aspecto meio Thanos, assim, parece que sou Thanos. Nossa, meu Deus, meu dedo está necrosando, que coisa horrorosa. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui no Inner Glow, vou diminuir a opacidade dele. Vem no Inner Shadow e, ao contrário, eu vou aumentar a opacidade dele. E aí, eu mostrei para você que havia um segundo Inner Shadow. Você pode colocar quantos Inner Shadows você quiser, você só precisa clicar nesse mais aqui. Bom, eu vou vir aqui para selecionar uma cor, que no caso é uma cor que ela é um azul um pouco mais escuro. Porque o objetivo agora é reequilibrar os tons aqui desse Inner Shadow, para ele não ficar essa coisa dura aqui, porque a orelha aqui fica muito destacada, ela perde definição, não fica uma coisa muito legal. Então, eu vou colocar aqui um tom, você pode selecionar um tom um pouco mais escuro, tá? Geralmente. Dentro da sua... você pode fazer o teste também, porque no caso, dentro da minha identidade visual, o equilíbrio ele foi achado aqui, mais ou menos nesses tons, porque ele faz uma mesclagem de cor, você vai entender isso ainda. Vou então jogar o ângulo aqui para a direita também. Vou aumentar aqui a distância, para poder ficar bem evidente. E vou aumentar o size também. Nesse caso, observe o seguinte, o size, quanto menor o size, mais duro fica essa linha aqui que contorna o nosso tom de cor. Então, se você aumenta o size, fica um pouco mais esparçado, não fica uma cor tão grosseira, não fica uma linha grosseira, porque em design isso nunca é legal. E a distância aqui eu posso diminuir um pouquinho para poder pegar um modo de mesclagem. Isso, peguei aqui um modo de mesclagem, que ficou mais interessante, foi justamente os dois, Vivid Light ou Linear Light. Linear Light ficou melhor. Está mais dentro dos tons de cor que eu gosto. Vou diminuir um pouquinho aqui, ó, essa intensidade para ver se ele vai ficar mais puxado para um tom mais equilibrado, isso. Ok, feito isso, eu tenho mais aqui um tom de cor um pouco mais aproximado, onde esse lado esquerdo fica bem mais evidente que você tem uma luz vindo aqui desse lado. E para destacar ainda mais, o que eu costumo fazer? Eu venho aqui no meu ponto de luz,
eu vou, com o Alt selecionado, arrastar uma camada aqui para cima para criar um novo ponto de luz, que no caso ele vem como ponto de luz copy, porque é uma cópia aqui desta camada, tá? Vou então selecionar aqui, para poder colocar ela posicionando um pouco acima aqui, ó, da minha imagem, para que você crie mais luz desse lado. Só que como essa imagem está muito grande, eu vou precisar diminuir um pouquinho, jogar ela aqui, para que ela não fique tão grande. E agora, de novo, vou precisar mudar o modo de mesclagem justamente para que ele fique mais como se fosse uma luz superior aqui, ó. Certo? Aí ele fica aqui bastante diferente. Outros efeitos podem ser aplicados, mas nesse momento isso aqui é suficiente para mim. Este fundo, que ele está como esse background aqui, ó. Eu vou apagar essa imagem aqui, porque ela não nos é útil mais. Esse background aqui, ó, ao invés de eu utilizar o Blur Gallery, eu vou tirar esse Blur Gallery, vou vir aqui em Filter, Blur, Gaussian Blur, que no caso ele vai ser um borramento total na imagem. Vou colocar aqui mais ou menos 9.6 é o suficiente. Vou clicar em OK, vou dar um Ctrl S aqui. Agora, na questão do texto, como eu já havia criado o texto, você sabe mais ou menos como funciona. Que aí, no caso, eu vou colocar aqui, ó, criando. Vou diminuir isso aqui. Em thumbnail aqui, eu vou colocar somente thumb, para a palavra ficar um pouco menor. A palavra thumbnail é muito grande. Que a ideia é que thumb apareça aqui. Mas eu ainda não fiquei totalmente satisfeito. E por quê? Eu vou vir aqui, ó. A palavra criando, ela precisa ficar um pouco atrás de mim. Thumbnail, por sua vez, vai ficar acima. No caso, ela vai ficar aqui. E aí, eu vou realocar aqui, ó, o meu objeto. Deixa eu só colocar essa informação em cima aqui. Eu vou realocar a minha imagem para que você não tenha o problema de você ter uma informação sobreposta que vá prejudicar o mais importante aqui, querendo ou não, é o texto. Porque o que eu queria nesse efeito aqui é justamente ter essa percepção de que a palavra thumb está por trás de mim nesta imagem específica. Cada situação vai demandar uma característica, tá? Certo? Minha imagem de background aqui, eu gostaria de readaptar ela, vou aumentar um pouquinho aqui, para que o astronauta fique um pouquinho melhor enquadrado. E aqui estamos falando de enquadramento, tá? Uma coisa não precisa prejudicar a outra necessariamente. Ctrl S. Vou pegar minha luz aqui, diminuir um pouquinho. Porque na verdade a gente vai ter mais um efeito de luz aqui, que ele vai ficar atrás de mim. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou duplicar essa camada aqui de novo. Essa camada de luz aqui agora vai ser uma luz branca. Então, eu vou apertar aqui Ctrl U, vou jogar o Lightness bem alto aqui, quase próximo de 100, vou dar um OK. E eu não vou colocar 100 de forma proposital, daqui a pouco eu vou te explicar o motivo. A minha camada já está selecionada, eu vou pegar aqui, ó, eu vou aumentar o tamanho dela, para que ela fique atrás de mim aqui, e fique bastante evidente que tem uma luz atrás de mim. Venho aqui em Lighting, então, e posso selecionar algum outro modo de mesclagem que eu quiser, e que funcione melhor. Não existe uma temática básica, mas cada modo de mesclagem tem a sua prerrogativa. Posso explicar melhor, só que eu prefiro testar, porque às vezes tem modo de mesclagem que funciona melhor de um jeito, tem modo de mesclagem que funciona melhor de outro. Então varia muito, tá? E aí eu vou vir aqui, ó, uma imagem, e vou selecionar um outro modo de mesclagem para ela também. Porque aí, no caso, eu vou ter uma luz um pouco mais intensa. Vou, inclusive, aumentar o tamanho aqui também. No geral, já seria uma thumb interessante por si só, porém, eu pretendo enquadrar aqui a minha imagem nesta parte. Ou então vir aqui na minha imagem, vou selecionar ela, vou diminuir um pouquinho o tamanho dela, porque a ideia é que a minha thumbnail que eu criei anteriormente fique encaixada aqui nas minhas mãos. Mas não pode ficar uma coisa feita de qualquer jeito, não é verdade? Reajusto aqui também. A minha luz de trás reajusto também. Ctrl S. Seleciono aqui a minha camada e vou colocá-la aqui na posição que eu gostaria.
Ela está aqui, eu vou rodar ela aqui, porque uma vez que ela já está selecionada com o Ctrl T, eu consigo fazer isso tranquilamente, tá? Quero deixar esse contorno ao redor aqui um pouco mais claro. Vou colocar então uma sombra um pouquinho escura aqui para poder dar um pouco mais de contraste, até porque essa parte aqui é menos importante para mim, mas eu preciso dar uma diferença entre as duas informações para que o contraste seja interessante. Venho então aqui na minha camada, posso, por exemplo, duplicar isso aqui, vai ficar até mais fácil, né? Ctrl J, jogo essa camada para cá, Ctrl U, e aí eu faço o contrário. O Lightness aqui, ó, vou jogar ele para baixo, ok? E no modo de mesclagem, normal. Venho aqui na opacidade, diminuo a opacidade. Eu posso aumentar o tamanho dele um pouco também. Certo? Quando eu tiro aqui, ó, fica perceptível a diferença. Tá vendo? Vou até, inclusive, aumentar um pouquinho mais a opacidade. Eu poderia, por exemplo, pegar esse ponto de uso e jogar ele acima aqui da minha camada de imagem. Ctrl S. Muito bem. Agora só está faltando duas coisas, que são a logo do Photoshop e a logo do YouTube. Eu vou fazer a observância do seguinte, eu tenho dois espaços em branco, que seriam essa parte de cima e essa parte aqui. Só que tem uma outra coisa também que eu poderia fazer, que é o seguinte, eu poderia vir aqui, ó, pegar essa thumb aqui do YouTube e aumentar ela bastante para que ela fique aqui. Então, ao invés dessa imagem, a thumb é que ficaria aqui, ó. Porque aí, nesse caso, a logo é que ficaria ocupando. Eu falei thumb, mas é a logo. Aqui, ó, põe aqui, tira, por exemplo, essa imagem. Eu venho e, para não deixar ela secona aqui, né, para que ela fique mais integrada, eu simplesmente pego aqui, venho aqui em Filter, Blur, Motion Blur. Aqui, vou jogar aqui o ângulo de menos 77 e o distance aqui, dependendo da situação. Não, deixa reto mesmo, que vai ficar mais fácil. Vai ficar mais perceptível. Se bem que para essa logo não funciona tanto. Coloquei em OK aqui. Joga ela aqui para cima. E vou dar um leve tombamento aqui. Da mesma forma, vou fazer de novo. Pega a logo aqui. O tombamento do lado contrário. Vou aumentar bem o tamanho, porque não precisa aparecer totalmente no quadro. Tá se mexendo demais, não gostei. Venho no Motion Blur, vamos diminuir o Motion Blur. Que é só para dar um leve... parecer que ele está caindo, esse é o efeito, tá? Save. Essa logo do YouTube ficou grande demais, não tá legal. Repensei um pouquinho o projeto, vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a minha imagem, vou aumentar um pouquinho o tamanho, jogar um pouquinho mais para este canto aqui, para deixar a palavra thumb mais livre, tá? E aí, por fim, eu só vou alterar essa imagem aqui de dentro, porque essa imagem ela já não está mais condizente com o contexto geral. Ela está poluindo, ela está ficando um pouco pesada. Eu pretendo colocar uma imagem um pouco mais simples e, ao mesmo tempo, colocar o símbolo de YouTube diretamente aqui dentro. Venho aqui no símbolo de YouTube, vou reorganizar ele aqui, eu vou dar um leve tombamento para que ele acompanhe o tombamento aqui dessa thumb. Vou clicar aqui duas vezes nessa imagem. Vou clicar aqui duas vezes em cima do símbolo de objeto inteligente. Vou trazer uma imagem aqui. Achei minha imagem. Vou aumentar isso aqui. Vou clicar aqui em cima da imagem, Flatten Image. E agora eu posso fechar aqui. E agora eu vou fazer um ajuste aqui para poder readequar a questão desta cor. Seleciono aqui essa imagem, Ctrl U. Eu vou clicar aqui em Colorize para colocar uma cor única, uma cor sólida. Pretendo colocar um tom mais de azul aqui. Um tom meio cinzento, mas ao mesmo tempo azulado, que é o que eu preciso. Eu vou então aproveitar que eu tenho uma luz de fundo aqui, que no caso é essa luz branca, que ela foi feita justamente para criar contraste entre eu e o fundo, ou seja, entre a minha imagem principal e o fundo. Eu vou duplicar ela aqui, eu vou colocar atrás da própria thumb. Vou diminuir aqui, Ctrl T para diminuir. Vou diminuir, na verdade, bastante, porque eu só preciso que ela dê um pouquinho mais de contraste.
Posso fazer isso, na verdade, em mais de um ponto. Isso serve para que fique bastante evidente que você tem duas imagens separadas aqui. Vou, inclusive, duplicar essa imagem para colocar em algum outro ponto aqui. Deixa eu ver aqui. Não ficou legal. Aqui mesmo. Perfeito. Cima do YouTube, dá para diminuir. E para finalizar e terminar de criar todo o contexto e a ambientação, eu coloco o chamado Photo Filter, onde eu venho aqui, eu vou clicar aqui, ó, nesse símbolozinho, aperto aqui em Photo Filter, e ele vai colocar um filtro por cima dessa imagem. Eu vou selecionar uma cor aqui, dentro da minha paleta de cores, tá? Aí, quando eu aumento a densidade, ele vai ficar cada vez mais próximo daquela cor. Quando eu diminuo a opacidade, fica menos. Então, por exemplo, suponhamos que eu colocasse aqui um vermelho bem forte. Se aumentar muito esse vermelho, ele vai fazer isso aqui. Que é justamente esse o efeito possível que você tem dentro ali da identidade visual, ou das cores que você estiver trabalhando, tá? Nesse caso aqui, estamos trabalhando com tons mais azulados. E este é o resultado final. Eu poderia fazer mais alguns ajustes, aqui é mais para você entender o processo, e eu também precisaria adequá-lo um pouquinho mais para a minha identidade visual, com as minhas cores específicas. Eu só fui pegando lá e fui fazendo já de cabeça, e tem alguns pontos que poderiam melhorar, como por exemplo os recortes aqui, mas esses são detalhes que, se você quiser, eu posso trazer em uma próxima aula. Comenta aqui embaixo o que você achou, se esse vídeo fez sentido para você. Deixa o like neste vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal, tá? E clicar no sininho das notificações. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Até o próximo vídeo e tchau!